Vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 6. Aleluia, glória a Deus, sentando seja o nome de Jesus. Já há alguns dias Deus tem falado comigo a respeito da história de Noé. E eu não tive tempo de colocar tudo organizado no papel, mas aquilo que eu já venho sido ministrada, tocada pelo Senhor, eu sei que o Senhor também vai falar ao seu coração nessa noite. No livro de Noé, capítulo 6, o versículo 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé... Esse livro de Noé? Falei? Gênesis 6, versículo 9. Percebi? Gênesis 6, 9 diz assim: família, ai, entendi agora. É o delay. Bora lá. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Pai, isso aqui é a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a expressar aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. E que nessa noite o Senhor possa falar com vidas aqui neste lugar, e que sairão transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a história de Noé está entre uma das tops das mais conhecidas da vida, né? Você perguntar com criança que história ela conhece, acho que ela primeiro vai falar Davi, depois a de Noé e talvez a terceira de Jesus. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que em determinada época após a criação, os homens começaram a se corromper. Eles começaram a ter filhas e eles começaram a olhar para essas meninas e começaram a achar elas muito bonitas e começaram a desejá-las. E por conta da perversidade do homem, da corrupção, da falha no seu caráter, Deus, ele viu em Noé algo diferente daquilo que estava acontecendo na sua geração. Noé, ele permanecia ali, como a Bíblia, como eu acabei de ler, um homem justo, um homem íntegro, entre o povo daquela época. Era todo mundo mau, todo mundo perverso, todo mundo com o coração corrompido, e Noé, ele permanecia ali firme diante de Deus, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele foi ensinado. E Deus manda que Noé construa uma arca. Ele fala que Noé vai tomar toda a terra com dilúvio, com águas. E manda que Noé construa uma arca para que ele conseguisse salvar ele, a sua família, as suas noras e os filhos dos seus filhos. E Noé, ele obedece a Deus e ele constrói ali aquela arca. Deus dá medidas exatas de tudo que Noé deveria fazer, de todo o material que Noé deveria utilizar. E Deus diz assim: eis que eu vou trazer sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra vai perecer, mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus permite que Noé entre na arca e consiga salvar a si e a sua família. E manda ali que ele separe 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. E nós conhecemos a história. E o que me chama a atenção, eu estava lendo a Bíblia e alguns dias durante o devocional passei por essa história, é que a Bíblia fala assim que no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração pecaminosa, no meio de uma geração que tinha uma falha terrível no seu caráter, que desejava suas próprias filhas, Deus escolhe Noé. Deus vê em Noé um homem íntegro, um homem justo, um homem que era temente a Deus e que seguia aquilo que Deus tinha imposto sobre a humanidade. E não é muito diferente. Eu comecei a fazer uma análise com hoje em dia, e não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente tem uma história um pouco parecida com Sodoma e Gomorra, mas ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, eu estava lendo algo e estava dizendo assim que a nossa geração é uma geração que tem uma liberdade extrema. É uma geração que desejou muitas coisas e tudo que desejou ela quis. Ela tem liberdade, ela não quer regras, ela quer ser uma geração livre. Ainda tem o negócio que o pastor postou hoje do cubo mágico. É um cubo de negócio só que é para uma geração de vencedores.
vão sumindo, mais a perversidade do homem vai aumentando. A gente vê coisas nessas últimas semanas que a gente fala assim, eu não imaginei que chegaria a esse ponto. Então a gente olha para Noé e a gente vê que é possível. É possível em meio a uma geração perversa, em meio a uma época que ninguém se salva, é possível a gente manter a nossa integridade diante de Deus. É possível a gente manter o nosso caráter íntegro diante de Deus e a gente servir Deus de todo o nosso coração de uma forma sincera. A gente olha para Noé e a gente fala assim, quantas vezes, talvez enquanto Noé construía aquela arca, as pessoas iam falar assim, esse homem é um doido. Está construindo um barco gigante, talvez tivesse uma seca terrível, um sol escaldante de 40 graus, como está fazendo agora na Europa. Já imaginou, irmãos? Eu me derreto aqui com 25 graus, imagina um sol de 40 graus, e está lá Noé, do nada, construindo um barco gigante, um barco imenso. Mas ele tinha um propósito. Ele recebeu ordens diretas de Deus e ele escolheu ouvir a voz de Deus, ele escolheu permanecer naquilo que o seu coração já acreditava. Ele não permitiu que as vozes de talvez de centenas de pessoas... Olha, imagine só, você escuta uma voz, Deus fala com você para você fazer algo determinado, algo bem específico, só com você, algo que pareça loucura, e você vai e faz, mas vai de encontro a todo o resto do mundo. Não era uma coisa que, sabe, que combinava, que batia. Então assim, Noé estava seguindo uma voz, e talvez todos os dias dezenas de pessoas, enquanto Noé estivesse ali construindo aquela arca, chegavam ali, Noé, o que você está fazendo? Noé, não tem sentido. Noé, você está perdendo o seu tempo. Noé, vai curtir sua família, vai curtir seus netos, sua nora, sua esposa, não sei. Mas Noé, ele tinha plena convicção em quem tinha chamado ele, no propósito que Deus tinha designado para a sua vida. Você já pensou em Abraão, que quando Abraão estava lá na casa dos seus sogros, na casa dos seus pais, Deus fala assim, Abraão, sai de onde você está e vai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande nação. Tá bom. Já é algo, você sair do seu conforto para você ir para um lugar que ainda vai te mostrar. Mas você já observou que Deus chama Abraão para ser pai de povos e a mulher de Abraão é estéril? Como Abraão poderia ser pai de muitos povos, ser pai de nações, se a mulher dele era estéril? Não tinha lógica. Ele ia fazer o quê? Sara, ela tenta lá na frente burlar o sistema e dar a sua serva para Abraão. Mas não era o que Deus tinha prometido. Mas Abraão ainda assim, ele sai de onde ele está. E ele vai para uma terra que o Senhor ainda o mostraria. E depois dessas duas mensagens, irmãos, desse final de semana, sobre propósitos de Deus na nossa vida, eu comecei a meditar ainda mais na história de Noé. Porque eu observei que é possível a gente manter o propósito, é possível a gente manter o nosso chamado, é possível a gente manter aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo em meio a um lugar que não condiz com aquilo que a gente acredita. E talvez, na verdade, Deus nos chame exatamente por isso, que a gente esteja num lugar que não condiz com o que a gente acredita, para que a gente seja luz e meio às trevas. E a gente, muitas vezes, a gente fica desapercebido, a gente permite que as outras vozes, que os problemas, que as situações façam com que a gente perca o foco daquilo que nós somos chamados para fazer, do propósito de Deus. Muitas vezes as nossas feridas, as nossas doenças, os nossos problemas fazem com que a gente acabe se afastando do Senhor. E para que a gente seja um homem como Noé, um homem que era justo, íntegro e que andava com Deus. Ele andava com Deus. Acho que tem outra pessoa na Bíblia que fala isso, que andava com Deus. Sim, não, que né? Duas pessoas, uma Bíblia inteira, um mundo inteiro, antes de Cristo e depois de Cristo. Duas pessoas que andam com Deus. Você imaginou o que esse homem fazia para que alguém venha aqui e escreva: Noé era justo, era íntegro no meio do povo da sua época e ele andava com Deus. Não é fácil, não. Não vou chegar aqui e falar assim: não, irmão, não é fácil. Crê no Senhor Jesus, pronto, está salvo. Crê no Senhor Jesus, pronto, não tem mais problema. Crê no Senhor Jesus, pronto, sua conta vai ficar cheia de zero lá. Oh, que maravilha se fosse assim. Mas infelizmente não é. Crê no Senhor Jesus e no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque o próprio Senhor já venceu o mundo. Ele venceu as doenças, ele
ele venceu os problemas, ele venceu os demônios, as potestades, tudo aquilo que um dia viria a nos afligir. O Senhor venceu lá atrás na cruz. E a gente precisa tomar posse disso, a gente precisa entender isso de uma forma completa. Porque às vezes a gente não entende. A gente tem um salmo na Bíblia que diz assim, acho que é bendito o nome do Senhor, e o seu amor dura para sempre. Tem outro versículo, o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E a gente estava até comentando com o Ralf e com o Yuri, quanto é enfadonho você ler. Você sabe, é necessário, mas é enfadonho. Mas será que a gente de fato consegue ler isso aqui, que o amor do Senhor dura para sempre, e entender? Não, porque às vezes a gente está aqui ou está em casa, está fazendo alguma coisa para o Senhor e está no modo automático. A gente não consegue ter percepção daquilo que a gente está fazendo. E não é exatamente isso que o Senhor deseja da gente. Como a gente pode chegar aqui depois de um treinamento como o que o pastor Valdemir deu para a gente e ir até alcançar vidas, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e conseguir alcançá-los de uma forma, fazer com que eles entendam a semente que está em nós, o amor de Cristo que está em nós, se não houver uma entrega verdadeira da nossa parte. Você já pensou se lá na frente, lá quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães, e tem lá os 5 pães e 2 peixes? O problema não era o recurso, porque o Senhor poderia fazer brotar pão do chão, assim como aconteceu com o maná que caiu do céu. Mas entre a multidão, os discípulos acharam alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. O problema não era o recurso. O problema era que precisasse de alguém com entrega. Através da entrega de alguém de 5 pães e 2 peixes, Jesus operou um milagre que alimentou uma multidão. Ele poderia ter feito brotar pão do chão. Ele poderia ter feito uma multiplicação como ele fez com vinho. Mas não. Através da entrega de alguém, o Senhor operou milagres que abençoou outras vidas. E às vezes é isso que Deus precisa da gente, uma entrega íntima e sincera. Um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E a gente não consegue ter isso muitas vezes porque a gente deixa que as outras vozes, que o mundo, faça com que a gente tome outras direções e se esqueça dos caminhos do Senhor. A vontade do Senhor, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Independente do que acontecer, tudo está no controle do Senhor, irmãos. É difícil, é muito fácil a gente falar, mas é difícil a gente entender isso enquanto a gente está vivendo o processo. Mas a gente precisa confiar de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. A gente sempre tem o costume de ouvir diversas ministrações que falam assim: olha, o melhor de Deus, ele está por vir na sua vida. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. E a gente às vezes nem sabe o que a Bíblia fala. A Bíblia nos promete prosperidade, a Bíblia nos promete libertação, a Bíblia nos promete uma família salva, a Bíblia nos promete que nada nos separará do amor do Senhor. Mas para tudo isso a gente precisa ter um relacionamento com esse Senhor. Deus, além de ser um Pai que dá presente, Ele quer ser um Pai presente sim em nossas vidas. Tanto é que Ele, além de realizar as nossas necessidades, Ele realiza também os nossos desejos. Talvez aquele mais íntimo do nosso coração que às vezes a gente não tem coragem nem de pôr para fora, nem de esboçar algo para fora, para que a gente fale com alguém, talvez com nossa esposa, com alguém próximo, a gente nem... E Deus, Ele é fiel em fazer tudo isso. Mas para isso é preciso que a gente seja sincero diante do Senhor. Uma sinceridade, até mesmo quando a gente está fraco, fala assim: ó Senhor, hoje eu ajoelhei aqui, mas eu não estou com vontade nem de orar. Eu ia estar deitada lá, debaixo de uma coberta. Isso é ser sincero. O Senhor conhece o seu pensamento. Ele não precisa que você fale, Ele conhece. Mas se você falar, Deus está vendo uma sinceridade em seu coração. E o Senhor é fiel em mínimos detalhes, irmãos. Ele não é fiel apenas quando a gente vem aqui na frente e faz algo grandioso. Não, isso aqui não é nada diante do que a gente pode fazer quando a gente está a sós com Deus. É muito mais valioso o que a gente faz quando está a sós com Deus do que o que a gente faz aqui. Eu estou aqui falando com vocês, o pastor vem aqui e fala com vocês, mas é diferente quando a gente está num momento íntimo, num momento só nós e o Senhor. E para andar com Deus a gente precisa de tudo isso. A gente precisa ter um relacionamento sincero com Deus, a gente precisa ter um relacionamento que não seja só apenas um encontro marcado ali de forma automática, mas algo que Deus veja em nós uma sinceridade, um desejo de, por ser de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, mas depende mais da gente do que dele. E para que os propósitos do Senhor, assim como foi ministrado
nesse final de semana, para que os propósitos do Senhor se realizem em nossas vidas, para que nós sejamos como Noé, ou como Abraão, ou como tantos outros que a gente vê aqui na Bíblia. A gente precisa estar com o Senhor, a gente precisa estar íntimo com o Senhor. Glória a Deus. Exaltado seja Deus, Ele não tem prazer em um filho distante. Hoje eu estava, e a Rafael tem um probleminha com a escola. Na hora fala assim, vamos para a escola, transforma, vira outra criança. Ela chora, ela esmia, ela enjoa, ela dá dor de cabeça, ela tem 1001 coisas. E quando eu deixo ela ali na porta, ela nem pode entrar, mas as moças lá da sala já conhecem e deixam ela entrar. E quando eu chego ali na porta da sala, ela me dá aquele abraço doído, sabe? Quero ficar com você. E é esse sentimento exatamente que o Senhor quer de nós. É um sentimento triste, lá para ela no momento é. Mas o que ela quer é o desejo de ficar comigo. Você vê aqui, eu saio de casa, ela me liga. Domingo de manhã nós estivemos ali no sítio com o Dani. E ela ficou o tempo todo me ligando. Eu ali no culto, e o celular o tempo todo mandando mensagem, ligando. Mãe, eu quero você, mãe, eu quero ficar com você. E é isso que Deus quer de nós. Um desejo real, um desejo sincero. Um desejo que não é só aqui de chegar no culto e cantar poderoso Deus, minha alma saiu por ti. Sim, tá. Mas minha alma saiu por ti? Será que anseias? Ou será que é só porque a gente está cantando? Ou será que é só alguém pediu para poder repetir? Será que a alma da gente realmente quer o Senhor? Ou será que a alma da gente quer... Ô Senhor, perdão, mas deixa eu ficar um tempinho livre, deixa eu passar uma semana assim de boa, sem precisar jejuar, nem orar, nem nada. Não é por aí, não é por aí. Porque Deus, ele tem prazer, irmãos. É difícil explicar. É fácil sentir. Mas a nossa alma precisa desejar o Senhor. A gente canta, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Irmãos, no meio de uma pandemia, quantas pessoas morreram sem ar? Sem o ar que a gente está respirando aqui agora. E será que realmente, mais do que o ar que nós respiramos, nós precisamos do Senhor? Ou será que é só porque a canção diz? Será porque é só bonitinho? Nós precisamos desejar o Senhor de todo o nosso coração. Coloque de pé em nome de Jesus. Deus tinha um projeto lindo para Noé. Noé, ele meio que começou em um novo mundo do nada. E a gente precisa ter essa sinceridade de Noé. E eu não falo isso, eu queria falar isso com propriedade de causa, por viver isso, por viver da forma que o Senhor projetou para a minha vida. Mas eu estou dizendo isso com propriedade de causa porque o Senhor me cobrou. Porque o Senhor falou assim, ó, vai lá, fala e seja. É mais difícil. Mas eu desejo para cada um de vocês que essa palavra tenha falado no seu coração e que assim como Noé, a gente possa marcar uma geração de uma forma diferente. Que a gente possa marcar uma geração por o Senhor conhecer ali alguém que esteja disposto, que esteja disponível a fazer o que Ele tem para nossas vidas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e aplaudo o nome do Senhor Jesus. Como a glória
Senhor, eu dependo de Ti. Senhor,